Eu convido a igreja, aqueles que puderem, a se colocar de joelhos mais uma vez, para a gente orar ao Senhor. Paizinho santo e Paizinho querido, aqui, Senhor Deus, está o teu povo mais uma vez reunido. E nesse exato momento, Senhor, nós pedimos que o teu Espírito Santo reine em nosso meio. Que a tua palavra, Senhor, manifestada nessa noite, toque em nossos corações e faça aquilo que precisa ser feito em nossa vida. Transforma, Senhor, a nossa mente nessa noite e seja com cada pedido que foi feito aqui, também com aqueles pedidos que ficaram no mais íntimo do nosso ser. Seja com a tua palavra, Senhor. Derrama esse poder que nós tanto necessitamos, que é o poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite mais uma vez. Hoje eu vou compartilhar uma história, uns paralelos sobre a história de Esté e os últimos dias. Quem acredita aqui que nós estamos vivendo os últimos dias? Eu creio, né? Jesus falou lá em Mateus 24 que quando ele estivesse perto de retornar a esta terra, o que iria acontecer? Terremotos, nós estamos vendo muito isso. Terremotos, fomes, pandemias, engano religioso e muitos outros sinais que ele deixou claro. E aqui nós vamos abrir a Bíblia no livro de Esté. Abram aí a Bíblia de vocês. Esté, ela representa a Igreja de Deus. Amém? Posso ler? Esté capítulo 4, versículo 14 fala: Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para esta conjuntura ou se para este tempo, como esta, é que fostes elevada a rainha. Aqui nós vemos que Esté, ela foi chamada por Deus para uma missão muito especial. E nós, como povo de Deus, também fomos chamados para uma missão muito especial. Para este tempo, nós fomos chamados para o tempo do fim. E aí nós fomos chamados, nós adventistas do sétimo dia, para proclamarmos as 3 mensagens angélicas que está descritas em Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6 ao 12. Vamos abrir nossas Bíblias. A partir do verso 6 fala assim: primeira voz. Então, a primeira mensagem que nós, adventistas, fomos chamados por Deus para dar ao mundo. Qual é? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o quê? Um evangelho eterno. Não é qualquer evangelho, é um evangelho eterno. Para se pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e a tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, o quê? Temei a Deus e dá-lhe glória. Por quê? E adorai aquele que fez terra. Amém? O segundo. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber de todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. E a terceira voz, a terceira mensagem é: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está o que? A perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, assim como Esté foi chamada para aquele tempo para uma missão especial, de livrar
o povo judeu, assim também nós fomos chamados. Nós, adventistas do sétimo dia, nós temos uma responsabilidade enorme diante do Senhor, de proclamar essas 3 mensagens. A primeira anuncia um evangelho eterno, chamando e convidando as pessoas a temer a Deus e a dar glória a Deus. A segunda mensagem, caiu a Babilônia, símbolo de confusão e de falso sistema religioso, ou seja, falsas doutrinas. Cuidado, saia aí dessas falsas doutrinas, muito cuidado. Terceiro anjo, adverte contra adorar o quê? A besta e a sua imagem. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em quem? Em Jesus. Então, guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus. Aí aqui, seguindo, nós veremos a seguir que Estela jejuou e orou antes de falar com o rei Assuero. Volta lá para o livro de Esté, no capítulo 4. Esté, capítulo 4. Versículo 15 e 16. Então disse Esté que respondesse a Mordecai, que era o seu primo. Vai, ajunta a todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contrária à lei. Se perecer, pereci. Se eu me der mal, tudo bem, tanto faz. Então Estela estava o quê? Convicta da missão que o Senhor confiou para ela. E nós também precisamos estar convictos, e é diariamente. Estela se preparou não apenas com oração, mas com jejum. E aí você não precisa me responder, mas qual foi a última vez que você jejuou? Você tem tido essa prática? Eu mesmo preciso ter mais essa prática, para ouvir mais a voz do Senhor. Então Estela se preparou, ela se consagrou antes de estar na presença do rei, antes de falar com o rei, sabendo ela que correria risco de quê? De morte. Porque existia a lei dos persas que ninguém poderia se achegar ao rei sem ser o quê? Chamado. Essa pessoa poderia sofrer pena de morte, a não ser que o rei decidisse, concedesse a sua petição e apertasse lá no cetro. Aí sim, ele concederia o quê? Misericórdia, que foi o que aconteceu. Você vai ver a seguir. Aqui, vamos lá. Em Esté capítulo 3, a gente vai ver que Amã e o decreto de morte é um paralelo com o decreto dominical. Esté capítulo 3, do versículo 8 ao 10. Amã. Ele que preparou uma forca, influenciado por quem? Por quem? Por sua esposa, muito bem. E por seus amigos. Por sua esposa e por seus amigos. Olha, que influência maligna a esposa dele na vida deste homem. Vamos lá. Capítulo 3, versículos 8 ao 10, fala o seguinte. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, dispersos entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumprem as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Versículo 9. Se bem parecer ao rei, decreta-se que sejam mortos e nas próprias mãos dos que executam a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. 10. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário de quem? Adversário dos judeus. Então, minha gente, aqui nós vemos
claramente o plano de Amã de matar todos os judeus. E aqui, só para contextualizar a história, Amã, ele ficou muito chateado, porque Mordecai, que era o primo de Esté, que cuidava de Esté, porque Esté era uma rainha que nós sabemos órfã, e era criada por seu primo Mordecai, ele não prestava nenhuma homenagem, nenhuma reverência para ninguém, inclusive para Amã. E Amã, ele ficou muito chateado, porque dia após dia, ele via que todas as pessoas se curvavam perante ele. Mas Mordecai, não. E aí ele ficou, exatamente. E aí ele ficou o quê? Com muita raiva, muita ira mesmo. E por causa disso, ele decretou isso aí. Ele fez esse plano para matar e exterminar todos os judeus. Não apenas Mordecai, mas todos. E aí você vê uma mulher de Deus, Esté, que arrisca a sua própria vida por amor ao seu povo, porque ela tinha uma missão. Essa é uma história tremenda. E quando eu estava aqui estudando o livro de Esté, eu fui vendo, Senhor, quantos paralelos com os últimos dias vai acontecer novamente. A história vai se repetir. Há muitos paralelos na Bíblia. Da história do passado com a história dos nossos dias. E aí nós veremos que haverá um decreto impondo uma observância de que as pessoas devem guardar o dia de domingo e pisar na lei do Senhor, sábado, dia santo. E aqueles que forem fiéis à lei do Senhor sofrerão o quê? Perseguições e afrontas. Mas hoje está tão cômodo para a gente, né? Nós vemos a igreja, sentamos aqui, prestamos um culto de adoração, ouvimos uma palavra de exortação, cantamos, vamos para casa. Mas haverá um momento em que apenas o remanescente vai permanecer fiel. Vai permanecer de pé, assim como Esté. Apenas o remanescente. E que eu e você, nós possamos estar entre esses remanescentes. Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É perseverança, irmãos. Quantas e quantas pessoas não entram na igreja e vai passando o tempo e elas vão ficando cada vez mais mornas, e para elas saírem da igreja é assim, é só uma desculpa. Aí eu saio por causa disso, por causa do irmão, por causa da igreja, por causa do pastor. Não. Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha que ela tinha poucos anos de batismo. Se eu não me engano, era entre 2 a 3 anos. Pouco tempo, né? E aí ela falou para mim que estava decepcionada com a igreja e que estava pensando em sair. Eu conversei com ela. E aí ela começou a elencar alguns problemas, porque ela queria tomar essa decisão. E aí eu falei para ela que ela só estava assim fraca espiritualmente porque ela abandonou o quarto de oração dela. Eu confrontei ela com amor, com sabedoria, mas eu falei, quando você abandonou o quarto de oração, aí você falhou. Aí você falhou. Nós não podemos abandonar. Eu sei que existem momentos que a gente olha assim e a gente pensa, meu Deus, o que é que eu vou fazer diante dessa situação? Não estou com vontade de orar, mas eu vou orar. Não estou com vontade de ler a Bíblia, mas eu vou ler, eu vou estudar. Não estou com vontade de jejuar. Eu preciso jejuar para ter uma mente clara, para ouvir a voz do Senhor. Existem algumas respostas, irmãos, que a gente precisa mesmo orar e jejuar. Tem questões que é apenas com jejum e oração. Não apenas oração, mas jejum também. Intervenção divina. E foi o que Esté fez. Então eu vejo na história de Esté o Senhor Jesus chamando a mim e a você para uma consagração completa. Hoje é o dia. Se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não desista. A Canaã está bem pertinho de nós. Não podemos desistir, porque Jesus nos ama e Ele preparou uma casa, um lar para nós. Já está tudo preparado. A mesa, o banquete, a mesa quilométrica que nós iremos ver o Senhor. Vamos enxergar todos. Eu não vou ser mais míope, porque eu sou míope. Enxergarei todas as pessoas, quem tem problema de visão. Enfim, vai ser perfeito. Mas para isso a gente tem que pagar o preço. Tudo
nessa vida a gente precisa pagar um preço. Há um sacrifício. Se é para a gente estudar, se é para a gente passar no concurso, a gente tem que o quê? Se dedicar. Estudar muito. Se a gente precisa pregar, passar uma mensagem na igreja, a gente precisa o quê? Estudar com antecedência, se preparar. Se a gente quer ser vitorioso, ser uma mulher e um homem de oração e obter respostas do Senhor, do céu, a gente precisa o quê? Orar. A gente precisa buscar Deus para tudo, para todas as áreas da nossa vida. Porque o Senhor Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Amém? Aqui, finalmente nós vemos também no livro de Esté o livramento final do povo de Deus. Esté capítulo 9 e o versículo 1. Os judeus prevalecem sobre os que o odiavam. Alguém lê para mim? Esté 9, verso 1. No dia 13 do 10º mês, o rei Shaddai, quando chegou a palavra do rei a sua ordem para se executar, no dia que os inimigos dos judeus contavam A senhorar-se, é isso mesmo. Eles sucedeu o contrário, pois o inimigos de Deus é que se senhoraram nos que os odiavam. Ou seja, eles prevaleceram, os judeus prevaleceram sobre os que assenhorearam. Eles prevaleceram sobre os que o quê? O odiaram. Assim também nós iremos prevalecer, nós o povo de Deus. O Senhor Jesus, ele vai nos guardar. Haverá uma perseguição, haverá também o quê? Um livramento da parte do Senhor. Amém? Haverá um livramento. Algumas pessoas, eu não sei se você, vão dormir no pó da terra, mas outras vão ver a volta de Jesus. Serão os 144 mil. Pode falar. Amém. A rocha é Jesus. Amém. É isso aí. Nós precisamos o quê? Estar firmado na rocha. Precisamos ter ligação com Jesus. Ininterrupta, diária. É como um banho. Nós não podemos tomar banho uma vez na semana. Podemos? É diário. Todos os dias. Então, a comunhão é todos os dias. É com vontade, sem vontade, diariamente. A aplicação escatológica, assim como o povo de Deus foi livrado nos dias de Esté, a igreja fiel será protegida por Deus durante o tempo de angústia de Jacó. Está lá em Daniel capítulo 12, versículo 1. Essa foi a história, irmãos, de hoje. Esse foi o tema que eu trouxe para vocês. E eu vou concluir aqui com uma parábola de Lucas capítulo 18, que nós vamos meditar sobre essa parábola bem conhecida, e vamos para casa meditando nela. Amém? Lucas capítulo 18, a partir do verso 1, diz assim, é a parábola do juiz Inico. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desfalecer, nunca desistir. E havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Então Jesus começa a contar essa história. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Nós temos um adversário. E o adversário é Satanás. Então nós precisamos o quê? Estar firmes no Senhor, porque nós temos um adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa.
julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me, venha a me incomodar. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo, ou seja, considere o que esse juiz, que é iníquo, ele falou. O que foi que ele falou? Eu vou julgar a causa dessa mulher que está me importunando demais aqui, para que ela não venha me incomodar mais. Então, disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los? Não fará? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Contudo, quando Jesus voltar, ele achará fé em mim e em você? Ele achará fé em nós? Amém? Pela fé, sim. Pela fé, sim. Nós precisamos, irmãos, nos apropriar das promessas do Senhor, porque elas são fiéis e verdadeiras. A palavra do homem pode não se concretizar, mas a palavra de Deus, no seu tempo determinado, ela há de se concretizar. E essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe a mim também, que nós não saiamos daqui sem, de fato, sermos despertados para uma íntima consagração com o Senhor. Nós precisamos. E que o Espírito Santo nos ajude e nos coloque de joelho todos os dias para a gente orar, para a gente testemunhar. Porque quando o Senhor, ele chamou os discípulos para pregar e enviou eles para pregar às pessoas, primeiro ele chamou para estar com ele. Então, antes de fazer a obra, antes do Senhor fazer a obra através de nós, ele precisa e quer fazer a obra primeiramente em nós. Nós precisamos do poder para depois a gente sair e testemunhar e aí falar, porque aí nós vamos falar com poder e com autoridade. Amém? Então nós precisamos do poder. Irmãos, não esqueçamos, pedir o batismo do Espírito Santo diariamente. Todos os dias, Senhor, me batiza, me dá o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus falou que qual é o pai que se o filho pedir um peixe lhe dará uma cobra? Não, quanto mais eu darei o Espírito Santo a todos que lhe o pedirem. Então o Senhor está desejoso em derramar sobre mim e sobre você o poder do Espírito Santo. Agora nós precisamos clamar. Amém? Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Uma boa noite a todos, tá? Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós aprendemos nessa noite que, assim como Esté, nós devemos nos preparar. Esté, Senhor, é um livro que não aparece. É o único livro na Bíblia que não menciona em nenhum texto, em nenhum versículo, o nome Deus. No entanto, nós percebemos, nós vemos a atuação do Senhor nos bastidores, guiando aquela história. Ó Senhor Deus, assim também muitas vezes na nossa vida parece aparentemente que o Senhor está distante, mas o Senhor está perto. E nós devemos nos apropriar das tuas promessas, daquilo que está escrito e viver pela fé, Senhor. Nos ajuda quando a cruz estiver pesada demais, que o Senhor possa suavizar com o poder do teu Espírito. E que o Senhor nos ajude para que possamos cada dia mais buscar a tua face, Senhor. E não a esmorecer e não desfalecer. Mas que quando o Senhor voltar, o Senhor possa achar fé em nós. Fé no teu povo, nesse povo que está aqui hoje, Senhor. E que precisa tanto de ti. Nos guarda, Senhor, e nos livra de todo mal. Nos acompanha em segurança para os nossos lares. É o que te suplico, em nome de Jesus. Amém.